Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que João nos escreveu, no capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 4. Evangelho que João escreveu, capítulo 15. Nós vamos ler, queridos, primeiro versículo até o versículo de número 4. João 15, de 1 a 4. A palavra do Senhor, queridos, em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 4, nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O texto da palavra do Senhor, queridos, nos traz ou nos fala num momento e um contexto bastante definitivo na vida e no ministério do Senhor Jesus. Jesus estava com os seus discípulos na última ceia, e quando nós lemos os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, nós estamos falando sobre este momento, o último momento em que Jesus esteve com os seus discípulos. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 13, Jesus tem a experiência da chegada daquele momento da ceia, em que ele lava os pés dos seus discípulos, e enquanto eles ceavam, acontece algo extraordinário e talvez inimaginável, uma vez que Jesus aponta ali, em meio à ceia, em meio àquele último momento, quem seria o traidor. E então, no momento em que Jesus pronuncia e demonstra que ele sabia que ele seria traído, o traidor se levanta e vai embora. E esse é um gesto muito significativo a respeito do capítulo 15 de João, porque o Senhor Jesus mantém a sua palavra, e o correto seria talvez lermos até o versículo 11 do capítulo 15, onde Jesus o tempo todo enfatiza a importância ou o fundamento de permanecermos no Senhor. E é evidente que, ao falar sobre a permanência no Senhor, Jesus está demonstrando aos seus discípulos e a nós que cremos nele, que Judas é aquele que não permaneceu. Ele se levantou e foi embora. Foi cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Então, diante dessa realidade, Jesus instrui os seus discípulos a respeito da verdadeira paz, a respeito do Consolador que viria, mas também a respeito do fundamento da fé cristã, que é permanecer no Senhor. O símbolo da vinha, o símbolo da videira, sempre foi, no Antigo Testamento, um símbolo para o povo de Israel. Deus se referiu em algumas passagens de Isaías, dos Salmos, dizendo que Israel era a sua videira, a sua vinha, o povo que o Senhor tinha plantado para ser frutífero, mas que, no entanto, nós bem sabemos que esse povo, que deveria ser frutífero, veio a ser um desapontamento, uma frustração, não só para Deus, mas para todo o mundo, uma vez que o mundo esperava, ansiava pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus. E uma vez que esse povo étnico, esse Israel étnico, não foi capaz de sustentar as promessas que Deus havia feito em favor deles, então o Senhor levanta a verdadeira videira, aquele que é capaz de sustentar as promessas de Deus em favor dos seus. Jesus diz: Israel étnico foi plantado como videira, mas eu sou a videira verdadeira. Aquele Israel não foi capaz de viver como verdadeiro Israel.
eu sou o Israel de Deus, eu sou a verdadeira videira, e aqueles que permanecem em mim, os ramos que estão em mim, são o remanescente fiel, é o remanescente fiel, o qual o Senhor sempre preparou desde a fundação do mundo para a eternidade, para dar frutos. E aqui, obviamente, ele se refere aos seus discípulos, aqueles que creem nele, o verdadeiro remanescente, aquele que foi limpo, aquele que foi purificado pelas palavras de Jesus, não apenas aqueles que ouviram as palavras de Jesus, mas aqueles que de fato foram purificados. O versículo 2 diz, olha, todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, e o versículo 3, Jesus diz isso com todas as letras, vocês já estão limpos, limpos pelas palavras que eu tenho falado. No entanto, queridos, nós normalmente associamos o ato de ouvir, ou o ato de falar ao ato de ouvir, quando na verdade o que Jesus está dizendo é que o pronunciar das suas palavras torna aqueles a quem Deus escolheu limpos. É evidente que isso é manifesto na cruz do Calvário, é evidente que isso é manifesto na ressurreição do Senhor. No entanto, é pelo ato de Deus de predeterminar aqueles que serão deles, que traz pureza, que traz limpeza para aqueles que pertencem ao Senhor. Tudo por intermédio do Senhor Jesus. O fato de Jesus não vincular o tão somente ouvir com a pureza é demonstrado pelo fato de que Judas é aquele que traiu, mesmo tendo ouvido as palavras do Senhor. No capítulo 13, no versículo 10, ele fala assim, olha, vocês estão limpos, mas não todos. E aí o versículo 11, João explica, Jesus estava falando de Judas, aquele que foi o traidor. Mesmo tendo ouvido as palavras de Jesus, Judas virou as costas e foi embora. Ele não foi limpo, ele não foi purificado, e por isso ele não tinha como viver uma vida pura. O Israel étnico não produziu o fruto necessário, não viveu de acordo com a realidade da aliança, e por isso, assim como Judas foi cortado. No entanto, o que nós vemos, queridos, é que os ramos, como remanescente fiel, como discípulos de verdade, são aqueles que são limpos em Jesus pela palavra que ele fala, que ele pronuncia. A verdade, queridos, e que o texto nos mostra é que a única condição, a única forma para frutificarmos verdadeiramente é quando nós permanecemos em Jesus. A realidade da pureza, a realidade da limpeza é uma realidade decretada pelo Senhor por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é, por quem Ele é, por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. No entanto, queridos, aqueles que são chamados a frutificar e que foram limpos precisam continuar vivendo em pureza, vivendo na limpeza. E é exatamente por isso que o Salmo 119, que nós lemos no início deste culto, faz sentido para nós, porque a única forma que temos de não pecar com o Senhor é quando nós guardamos no nosso coração a sua palavra. A única forma que o jovem tem de guardar puro o seu caminho é se observar o seu caminho de acordo com a palavra do Senhor. O que Jesus está nos dizendo é que existe uma pureza cerimonial, uma pureza decretativa, se é que existe essa palavra, em que o Senhor, por aquilo que Ele fez e por quem Ele é, purifica aqueles que são dele, limpa aqueles que são dele. No entanto, estes são chamados a frutificar, porque se eles não frutificam, tal como Judas, são cortados, eles não permanecem. Tal como o Israel étnico, não permanece, é cortado. E quando nós olhamos para essa realidade, queridos, a única forma que temos de frutificar é se nós permanecemos em Jesus. E ao permanecermos em Jesus, as suas palavras permanecem em nós.
Que o nosso coração, queridos, nos conduza à santidade, que o nosso coração nos conduza a essa verdadeira pureza, não apenas a pureza decretativa de Deus, não apenas a pureza a qual o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, uma pureza real, mas ela também se manifeste no dia a dia dos nossos dias, da nossa vida, para vivermos de acordo com a sua palavra e assim guardarmos o nosso coração de não pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração e continue